Pronto, começamos. Bom, boa noite, boa tarde ou bom dia a quem estiver assistindo esse novo talk aqui do Grupo de Finanças Digitais da UFPE. Eu, antes de apresentar o nosso entrevistado, ilustre convidado de hoje, o Rogério Melfi, que é um especialista em soluções inovadoras do setor financeiro, eu vou fazer uns agradecimentos habituais aqui ao Departamento de Economia, ao Centro de Informática, ao CESA, à CESA School, ao CNPq, que nos certifica, ao Softex, enfim, aqueles que nos impulsionam a continuar nesse trabalho que é envolvente, é interessante. E vamos hoje ter a presença do Rogério Melfi, ao qual já inicio agradecendo, e também já informando que no próximo mês nós teremos o Reinaldo Rabelo, que é o CEO do mercado Bitcoin, a maior plataforma de investimento em ativos digitais da América Latina, como eles anunciam. É, Anunciar também que nós estaremos presentes com um painel do Hack and Play deste ano, chamado DREX, e a inovação no sistema financeiro. Enfim, então, estamos vendo alguns frutos do nosso trabalho sendo reconhecido, mas hoje a conversa é com o Rogério. E aí eu vou pedir ao Rogério para que ele faça uma introdução da sua trajetória e como você chegou a esse mundo novo aqui das finanças digitais. Bom, boa noite aí. Começar agradecendo aqui pelo convite, tá? Então, muito obrigado mesmo. Feliz aí pelo convite. Espero contribuir bastante aí com vocês aqui, com essa conversa, com essa talk que a gente vai ter, mas à disposição também aí quando precisar de mais coisas aí. Vamos lá, falar um pouquinho da minha trajetória. Encurtar um pouco. Bom, ela começou lá bastante tempo atrás, enfim. Então, eu sempre trabalhei com o sistema financeiro na área de tecnologia. Então, enfim, com sistemas de cobrança. Então, quando a gente fala de transmissão de arquivo aqui, KNAB 400, que sai do escritório de cobrança, vai para o banco devolve e tudo mais. Trabalhei com isso. Sistemas de compensação de cheque, processamento de malotes. Também trabalhei aí com isso, com toda a parte de comp, mas sempre nesse tempo, nessa época, como desenvolvedor. Então, dentro da área de tecnologia, desenvolvendo software mesmo, programador, né? Com o tempo, eu fui indo muito para conversar mais com o cliente, assumindo cargos mais de liderança, enfim. Então, crescendo dentro dessa estrutura na empresa, assim, e daí saindo um pouco de técnico, indo mais para negócios. Então, isso aí, alguns tempos atrás, até que eu migrei, assim, de uma maneira meio natural para produto. Então, eu assumi áreas de produtos, enfim, dentro das empresas aí que eu passei, mas sempre, assim, empresas de tecnologia, empresas voltadas para o mercado financeiro, né? E dentro desse recorte, né, o mercado financeiro, o mercado bancário, então, sistemas de pagamento, crédito, investimentos, assim, trabalhei na B3 também durante um tempo, tudo mais, então, uma história bem ampla, assim. Na última década, principalmente, então, assim, nos últimos 8, 9 anos, que daí, dentro da minha própria carreira, começou uma transformação e o próprio sistema financeiro nacional, enfim, começou muito essa questão de fintechs, enfim, de começar a entrar esse tema. Eu, em especial, mergulhei bastante aí numa questão que é o Open Finance, Open Banking. Então, tive uma jornada bem feliz aí nisso, porque daí vai fazer, dentro dessa história, 8 anos, enfim, que existe a BFintech, a Associação Brasileira de Fintechs, que eu faço parte de lá, e desde a fundação. Então, eu já empreendia naquela época com a Labs Bank, que era uma startup aí de abertura de APIs do sistema financeiro. Comecei a fazer parte disso. Passou alguns anos,
ganhou-se o nome de Open Banking, mas daí um papel importante, trazendo aqui, dentro da associação, teve uma participação muito grande com o regulador, com o Banco Central. Então, a gente começou a discutir pela associação pagamentos instantâneos, o PIX, começou a discutir Open Finance, começou agora, enfim, mais recente, a falar de Drex, que é o grande assunto que a gente vai falar. Então, nesses últimos 8, 10 anos, nessa última década, que realmente eu estou em produto dentro do mercado financeiro, mas muito mais nessa viés de inovação, de tecnologia, e trabalhando, às vezes, com coisas que vão acontecer daqui 2, 3 anos, assim. Um breve histórico, é um pouco isso. Muito assim, bom. Começar nosso bate-papo. Muito bom. Acho talvez só importante, no meio, assim, no começo dessa trajetória, só como ponto, assim, sou graduado em administração e contabilidade, então bem básico, assim, e daí depois eu fiz pós em inteligência de dados, e daí eu fiz pós também em mercado financeiro, banking e tudo mais dentro disso. Nunca me graduei em TI, apesar de estar dentro da área de tecnologia aí desde sempre, né? Nessa parte mais autodidata. Só esse parênteses aí que eu acho que é válido também para a audiência. Não, muito interessante. Eu tenho notado que grande parte dos nossos entrevistados aqui tem uma trajetória eclética mesmo, ou seja, todos nós migramos de áreas em função das participações, dos compromissos e sempre aprendendo, né? Isso é o fundamental. Mas vamos começar a entrar num assunto e eu vou fazer uma provocação para você, mostrando o seguinte: em 2021, um membro do board do Federal Reserve americano, o Christopher Waller, ele escreveu um artigo dizendo o seguinte: CBDC, a solution in search of a problem. E essa pergunta que ele fez ficou representando uma grande parcela da população que fica preocupada, ou seja, o que é a CBDC, no caso aqui o nosso Drex, e isso aí é uma solução à procura de um problema ou é algo realmente válido e necessário nos nossos tempos? Não sei se é provocativo, você se sente bem assim com Não, ele? podemos falar assim, eu acho que faz muito sentido isso daí, e eu acho que a própria CBDC ela começou a mudar bastante aí de cada país, cada coisa. Então é legal até a oportunidade, assim, quando a gente fala de CBDC, ok, uma moeda digital emitida por Banco Central, mas ela muda, pode mudar as características dela de país para país, de regulador para regulador. A gente ainda, até o Drex, enfim, estamos construindo ainda o que vai ser, não tem muito isso. Quando a gente pensa numa CBDC extremamente assim, emitida direto pelo Banco Central e entregue para o consumidor, que é um modelo, talvez, de estudo aí, daí o estudo em si eu não conheço, mas enfim, desse paper de 2021 que você citou, realmente assim não resolve um problema. Talvez ela até crie um problema, porque você precisa de intermediários no sistema financeiro para alavancagem, para investimento, para outras coisas, e o Banco Central distribuindo direto isso, precisaria reinventar uma economia, precisaria ser um outro... e daí talvez nem precise ser centralizada, deixaria no modelo DeFi, e daí sim esse modelo funciona melhor. Trazendo esse recorte, quando você traz o Drex, e daí quando você pega, um outro ainda, antes da gente chegar no Drex, quando a CBDC é criada só para melhorar esse relacionamento entre instituições financeiras e o próprio Banco Central, ou entre bancos centrais, ela já resolve um problema, já não tem, enfim, talvez aí já não está tão em busca de problema, ela já tem. A grande questão aí é criar uma padronização, assim, principalmente para bancos centrais trocarem recursos e etc., mas já é uma dor hoje. Hoje, quando você vai fazer transações internacionais, bancos centrais com isso, você precisa do BIS, você precisa de paridade com moedas, você precisa de tudo, e uma moeda digital entre países conseguiria trazer mais eficiência para isso. O Drex ele tem um sabor diferente aí, ele traz algumas características muito interessantes, né? Qual que é o objetivo? O que a gente está fazendo? A gente,
Banco Central, associações, instituições aí financeiras, enfim, como sociedade aqui. Ele tem uma característica que ele quer que o cliente emita, sim, que ele tenha o seu real digital, o DREX, mas através de uma instituição financeira. Então, o Banco Central ele controla essa relação moedas com as instituições financeiras e a instituição financeira ela habilitaria eu, Rogério Melfi, a utilizar a moeda digital, a utilizar o DREX. Então, assim, uma coisa já interessante para trazer aqui, eu poderia, né? Eu tenho reais na minha conta, eu não tenho DREX, eu não tenho Pix, eu tenho reais. Se eu preciso sacar esse dinheiro, eu vou num caixa eletrônico, saco, eu tenho real físico. Se eu preciso transferir agora para você aqui R$50, alguma coisa assim, ok, eu faço um Pix, uso o real eletrônico. Agora, se tem uma condicional, se a gente cria uma condição de José, eu te dou esses R$50, mas no final dessa aula, se tiver uma audiência X e etc., e eu consigo vincular digitalmente serviços, algoritmos monitorando isso. Eu quero ganhar R$50 a cada like, eu quero fazer qualquer coisa, e a gente tem oráculos, enfim, que estão informando para aquele programação que tem isso. E daí o real digital entra nisso, a minha instituição financeira, daí sim eu vou depositar DREX lá, dentro dessas condições pré-estabelecidas em um contrato, e daí eu faço esse tipo de pagamento. Esse último exemplo que eu dei, esse eu criei agora, enfim, não é tão rico, a gente explora outros, ele é um problema hoje. Por quê? Porque a gente poderia, sim, fazer um contrato, assinar, protocolar e etc., e no fim tem que ter a confiança que eu vou estar fazendo esse pagamento, ou etc. Putz, se não acontecer, daí eu tenho que ir em tal lugar, tenho que reclamar, tenho que ir na justiça, tenho que fazer isso, enfim. Isso gera mais burocracia, ineficiência, cobranças adicionais do tipo, eu não vou cobrar 50, eu vou cobrar 55, porque vai que ele não me paga, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e etc. Quando você tem essa programabilidade, essa característica dentro da moeda, você vai ter muito mais eficiência. Então, eu vou falar, o valor agora é 50, 50 mesmo, eu tenho confiança, eu posso fazer isso. Então, assim, ela resolve hoje ineficiências que talvez a gente tenha em transações financeiras, em tudo mais, trazendo uma inteligência para a moeda, trazendo uma característica aí para o dinheiro, que hoje ele só teria com intermediários. Então eu tenho aí no meio, enfim, uma empresa que dá uma garantia. Eu uso um sistema de pagamento, então, que vai ficar retido esse dinheiro numa conta e depois ele é transferido para outra. Então, o dinheiro, propriamente, ele não tem essa característica. Quando a gente fala de um dinheiro digital, de uma moeda digital, a gente coloca essa característica da programabilidade, que ela começa a resolver problemas. Então, assim, dentro dessa primeira provocação, né, você vê que o modelo que a gente está construindo, a CBDC, o DREX aqui no Brasil, ele realmente vem para resolver alguns problemas que ele tem. Só que uma característica bem legal, que a gente vai descobrir daqui a alguns anos, problemas que a gente não conhece ainda, porque daí a gente está caminhando para um mundo cada vez mais digital, Web3, metaverso, integrações aí cada vez maior com algoritmos que vão estar trabalhando com inteligência artificial e essa coisa, e o dinheiro ele precisa ser programável para esse novo futuro. Então, também estamos construindo aí, junto com isso, assim, resolvendo problemas atuais, mas construindo soluções que vão ser úteis aí muito no futuro. Excelente, a resposta é muito interessante e aí entra nessa sua resposta um fator que é essencial para o sucesso da moeda, que é a comunicação, ou seja, como é que esses detalhes e essas características vão ser comunicadas à população de um ponto de vista que ela entenda e aceite essas novas funções da moeda, né? Porque uma das coisas eu já fui governo, já participei do governo federal e governo estadual, e uma das grandes coisas que eu dizia e ainda digo é o seguinte: existe uma racionalidade que é voltada ao êxito, essa todos nós conhecemos,
mas existe uma racionalidade comunicativa, né? Então, se você não comunica bem, a população pode não entender e rejeitar. Então, há nessa resposta que você dá, há uma elaboração que é conceitual e que ela não está no cotidiano, ou seja, pelo menos ela não é tão facilmente captada de alguém que se acostumou simplesmente a ter uma carteira e fazer as suas transações, mas não olha esse lado transacional que a moeda proporciona. Então, a sua resposta é interessante e é positiva, mas que me remete a essa questão da comunicação. Né? Tanto é que o que eu tenho percebido nas entrevistas com pessoas do Banco Central, as primeiras perguntas são exatamente conceituais. O que é o Drex mesmo? Qual é a diferença do Drex para o real digital? Qual é para o real físico? Enfim, é diferente do Pix, por exemplo? O que vai ter muito essa característica, eu vejo também assim um pouco dessa parte de próprio comunicação e etc, né? Só para trazer esse... talvez, e daí aquele negócio, né? Eu não preciso, a pessoa que vai usar não precisa entender o Drex, ela não precisa entender uma moeda digital e etc. Ela precisa, de certa forma, entender a funcionalidade um pouco daquilo. Trazer esse exemplo, e daí isso está muito ligado ao próprio Pix, o próprio Open Finance, e o Drex agora que vem nessa tríade aí de tecnologias que a gente está trabalhando. Mas trazendo uma analogia aqui, imagina que a gente está falando aqui via internet, enfim, num dispositivo, no meu caso aqui eu estou sem fio, então numa rede sem fio, não sei como você está aí, pode estar numa rede de cabo e etc., mas tem uma série de padrões, protocolos, TCP/IP, etc., que a gente não precisa conhecer, completamente desconhecido, mas a gente está tendo essa troca de informação. Eu consigo te ver, te ouvir, você consegue me ver e ouvir. O dinheiro, ele vai ter uma série de padrões, tecnologias, protocolos, blockchain, smart contracts, programabilidade, etc. O usuário final, o usuário do sistema, ele hoje está sendo muito impactado, sim, por notícia, jornal, etc., mas lá no fim, você trouxe uma palavra, né, do dinheiro ter essa funcionalidade, ele precisa entender um pouco a funcionalidade, no sentido, nossa, eu posso pagar esse hotel aqui com reais digitais, e caso eu cancele aquilo 7 dias antes, enfim, porque é a política, aquele real digital volta para mim, aquele Drex volta para mim, aquele pagamento volta para mim. Com Pix eu não consigo fazer isso, eu faço um pagamento com dinheiro eletrônico, ele é instantâneo, ele é imediato. Se eu fizesse esse pagamento com uma TED, também ele não voltaria, porque não é programável. Se eu fizesse há um tempo atrás com um cheque, ok. Eu posso sustar aquele cheque, eu posso... Então, o cheque tinha funcionalidades, tem funcionalidades, né? Ele não morreu ainda. O cartão de crédito tem algumas funcionalidades, que é justamente o próprio característica dele de te dar crédito e poder estornar lançamentos, poder fazer outras coisas. O Drex, o pagamento com moedas digitais, com real digital, ele vai ter funcionalidades. O consumidor, e a partir do momento que o estabelecimento aceita moedas digitais, a instituição financeira dele provém para ele receber, a instituição financeira minha provém para eu pagar, eu vou precisar conhecer um pouco essas funcionalidades, sabe? Daí sim, a diferença entre Pix e Drex vai ser um pouco isso. Talvez no meu próximo check-in, quando eu for fazer uma reserva numa companhia aérea, uma reserva de um hotel, eu queira pagar com reais digitais em vez de pagar com Pix, ou pagar com meu cartão, ou outros meios de pagamento. Então, ele acaba sendo mais uma forma que aquela funcionalidade tem que fazer sentido para o usuário, né? E até pensando aí nessa comparação com o Pix, eu pelo menos tenho uma visão de adoção, né, de quem deve adotar primeiro ou não, e daí eu acredito, é uma crença assim, que vai ser um pouco contrário do Pix. O Pix a gente tem uma forte adoção por pessoas físicas e uma adoção cada vez mais crescente, enfim, por empresas, mas algumas não estão ainda lá. E eu sempre dou o exemplo da escola do meu filho, que ainda
não está aceitando Pix assim, para o pagamento, né? Manda o boleto tradicional e etc. O Drex, eu acho que vai ser o contrário. As empresas vão começar a ver benefícios de ter essa programabilidade, de substituir, muitas vezes, assim, contratos que estão atrelados a terceiras, quartas, intermediários, enfim, uma compra internacional que tem toda uma situação de frete, de alfândega e etc., que vai poder estar atrelado isso ao real digital, essa moeda. O Banco Central cita muito o exemplo de compra de automóvel, né? Então, assim, quando você vai comprar um carro, tem essa questão do DVP e etc. Um usuário comum compra um carro uma vez a cada 2 anos, 3 anos, enfim. Uma empresa, talvez uma questão de frota, tem uma compra recorrente. Então, acho que as empresas, grandes corporações, médias corporações, devem começar a utilizar muito mais os benefícios do Drex antes, talvez, enfim, da pessoa física, do pequeno e médio empresário. Que vai ser um pouco oposto aí dessa transformação. Mas, colaborando com o que eu falei logo no começo, conforme a própria digitalização vai acontecendo, de eu querer comprar um ativo virtual dentro de um jogo, vai ser muito melhor eu pagar com uma moeda digital aquilo, porque é um ativo digital já, do que com uma moeda eletrônica ou mesmo o dinheiro físico, eu nem consigo comprar aquele ativo. Então, assim, daí eu vou cada vez mais trazendo para a população, para a pessoa física, também essa questão de adoção. Então, ele é, sim, diferente do Pix, mas os dois se complementam. E assim como todos os outros instrumentos, né? Eu citei algumas vezes aqui o cheque. Ele existe até hoje, né? Descontinuou para algumas pessoas que pararam de usar, que não fazem mais sentido, mas para algumas outras ainda continua adotando. E o dinheiro físico, o Pix, etc., vão seguir nesse mesmo caminho. Assim. Gostei também da sua resposta. Isso me lembrou um pouco quando o real surgiu. Muitas pessoas tinham algumas inquietações, mas o povo é inteligente. No instante absorveu o real e logo de partida, lá em 94, as pessoas já estavam fazendo, primeiro, a transformação da URV, né, que era uma continha que a gente fazia, mas quando o real passou a ser efetivado, muita gente assumiu logo, e mais recentemente, quando o Pix chegou, todo mundo rapidamente usou. Mas aí o que você coloca tem muito a ver com um outro lado dessa história, que é a tokenização da economia. Então, esse lado aí das transações, e onde as PJs, as pessoas jurídicas, vão ter mais relevância do ponto de vista de ganho de eficiência, é onde está um grande desafio para os países a usar essa moeda. O que você acha? Não, é isso mesmo. Assim, faz todo sentido esse conceito da tokenização da economia por eu ter uma moeda tokenizada, por eu ter o Drex. E daí começa a entrar os casos de uso específicos, enfim, dentro de alguma situação de uma pessoa física, né? Eu vou comprar um ingresso para um show, esse ingresso hoje eu compro lá no site X, recebo lá um PDF, enfim, e fiz o pagamento, né? Se esse ingresso é tokenizado, ele está registrado, enfim, de uma forma, dentro de uma DLT, distribuído e etc., ele traz vantagens para mim como usuário, porque daí eu posso passar ele para uma outra pessoa, ele pode ter uma programabilidade que, caso eu faça isso no mesmo valor, ok, se eu fizer isso num valor superior, eu nem posso, e etc. Então, tem toda uma série de regras que dá para criar dentro disso. Se é meia entrada, já atrelado com uma identidade também tokenizada, uma identidade digital aí dentro disso. E daí, para comprar esse ativo que é tokenizado, eu preciso de uma moeda digital, eu preciso de uma moeda tokenizada. E a economia, ela começa a ficar tokenizada. Independente do Drex, independente de outras CBDCs, as empresas começam a criar tokens dos seus ativos. Token de gado, token de pedaços de apartamento, né? Assim, token do imóvel e daí quebrado e fracionado, né? Em diversos tokens e tudo mais. E para comprar esse tipo de ativo, eu preciso de moedas digitais, que podem ser Bitcoin, Ethereum, para quem quer moedas
não reguladas, não é nem reguladas, porque elas estão sendo reguladas, mas não emitidas por um banco central, e daí dentro de uma rede mais pública, ou ter uma moeda, daí sim, emitida por um banco central, dentro de uma cadeia do sistema financeiro, por instituições vinculadas e reguladas diretamente, que para mim faz muito sentido para uma empresa, né? Então, eu sou uma empresa, eu vou prestar um serviço, depois eu preciso pagar meus colaboradores, meus fornecedores, imposto e etc. Eu quero receber aquilo numa moeda que eu vou trabalhar toda a minha cadeia. Caso eu tenha uma entrada, né, eu vendo ingressos e recebo em Bitcoin, em Ethereum, ou eu preciso converter aquilo logo para reais, ou eu preciso que minha cadeia como um todo, meus funcionários, meus fornecedores, aceitassem Bitcoin. Então é muito melhor eu trabalhar com Drex, porque daí eu recebo em Drex, pago meus colaboradores com real e etc. Dentro dessa paridade, que é sempre importante falar assim, né, que da maneira que a gente está desenhando o que é, o valor do Drex assim, é sempre R$1. Não interessa o modelo que eu faço nele. Então, um Drex, assim, não vai existir um Drex. É R$1 tokenizado, R$1 na plataforma Drex, é R$1 no meu bolso também, e etc. Se eu invisto aquele real, né? Então tá dentro lá do meu banco, eu faço uma aplicação tokenizada, compro isso, daí ok, ele vai ter o rendimento dele, né? Mas o real, ele não existe um câmbio entre real digital e real ou qualquer coisa assim. Isso me fez lembrar o seguinte: eu acompanho no Twitter alguns especialistas, e essa semana eu descobri uma especialista chamada Noelle alguma coisa. Ela parece que mora na Espanha, não constatei ainda. Mas o que me chamou a atenção foi um post dela dizendo o seguinte: por que a tokenização não está escalando? Aí eu fiquei inquietado, e isso tem a ver mais com tecnologia ou é uma questão cultural? Porque, como você bem colocou, existe toda uma necessidade de hoje, os processos e as transações que a gente faz no setor financeiro ganhar eficiência. Mas essa adoção, essa tokenização, ela requer um conjunto de processos que não são simples. E será que essa transformação desses processos tem um gargalo de escala? Ele não tem meu entendimento, não um gargalo de escala. Ele tem, hoje, depende muito do território, país, etc., barreiras regulatórias para fazerem sentido e tudo mais. E essa também é uma oportunidade muito boa do Drex dentro disso. Eu vou trazer aqui na resposta. Mas, assim, eu vou tokenizar esse apartamento, igual eu dei no exemplo anterior, distribuir aqui, vamos tokenizar em partes, vai tokens para você, vai tokens para mim e para outras pessoas e etc. Se por trás daquilo eu não tenho uma regulação que favorece aquilo depois para realmente a propriedade ser minha, e daí, nossa, não, tinha que estar no cartório, tinha que estar nisso. E é uma discussão que precisa passar por esse processo. Então, assim, pelo menos não no meu ponto de vista, né? Não que não vai existir o cartório, mas aquele cartório conectado nessa rede de tokenização e daí validando, autenticando aquilo dentro do processo regulatório. Juízes aceitando aquele registro dentro de uma blockchain tokenizada. Então, a gente vai ter aí processos que daí vão dar ganhos, etc. Então, jurisprudência em cima de alguma coisa que daí vai trazer uma regulação para isso. Então, assim, eu vejo que a tokenização, a gente está um pouco nesse processo. Eu trago um exemplo que seria o exemplo do matrimônio, enfim, né? Hoje a gente tem muitas pessoas, um número bem grande, enfim, pelo menos dentro da minha rede, que deixaram, que não registram o casamento. Eles começam a morar junto, ficam juntos, e aquilo hoje tem uma aceitação jurídica já. Eles realmente não precisam registrar o casamento, porque sabem que depois de um período lá, enfim, se acontecer alguma coisa com um deles, a justiça vai lá e tem os bens, enfim, adquiridos, tem toda a parte lá legal. Ninguém vai ficar desprovido aí dentro disso.
Então, um tipo de registro desse, se for tokenizado, se for numa blockchain, melhor ainda, enfim. E daí a sociedade já aceita. Agora, uma propriedade de um veículo, não. Eu não consigo só registrar na blockchain lá um veículo, porque eu preciso que o Detran também esteja lá e etc. Então, a gente precisa que outros reguladores, órgãos públicos, próprio governo tenha uma estrutura de secretaria do governo digital e etc., vão avançando nessas agendas que todas estão trabalhando. Todo mundo está evoluindo nisso, mas talvez esse é o gargalo aí. Não é tão escala tecnológica, mas dos reguladores compreenderem, as pessoas que comandam esses negócios, as empresas também quererem tokenizar e etc. Daí o que eu vou trazer que o Drex traz de benefício aí e tudo mais, principalmente agora, a gente está numa segunda fase do piloto do projeto Drex. E esse convite é justamente para outras entidades, quem tiver cases, projetos e coisas que a regulação até não permita ou tenha dúvida se ela pode, para participar desse piloto, porque o regulador vai olhar de perto e vai falar, para isso eu preciso que mude alguma coisa lá no Senado, precisa ter um projeto-lei mudando isso, isso e aquilo, e a partir dessa mudança viabiliza esse modelo de negócio, por exemplo. A pessoa já vai poder pilotar, testar, validar tecnicamente e já fica uma demanda, enfim, para os reguladores para estar liberando isso. De repente, para eu ter essa autenticação XPTO, eu precisava ter uma identidade digital soberana, daí, sei lá, vinculada junto ao GovBR, ou não, e etc. Putz, é mais uma demanda que o governo pode vir trazer e a gente ter uma identidade digital em blockchain e qualquer coisa nesse sentido. Então, o melhor momento para a gente realmente destravar isso está sendo essa oportunidade da própria moeda ser tokenizada e a economia em volta vai acelerar isso daí. A gente podia fazer... É um pouco ovo e galinha, podia ser o contrário, a economia começar a ser tokenizada e daí você ia precisar de uma moeda. Então, assim, a gente está avançando nos dois, porque tem várias frentes de CVM tokenizando, trabalhando com esse assunto. Já ouvi reuniões da SUSEP mesmo, falando sobre tokenização, já pensando em como o Drex pode mudar o modelo de negócios de seguros, consórcios e etc. Enfim, previdência privada, coisas que estão dentro do escopo regulatório deles. E o Banco Central, de certa maneira, liderando essa agenda. Como ele conseguiu liderar com o Pix, com o Pay Finance, enfim, ele trouxe esse pioneirismo. Mas ele traz todos essas entidades cada vez mais próximas para justamente acelerar essa tokenização. Maneira simples, assim, eu acho que não é tecnológica, é muito mais essa regulatória e tudo mais, conhecimento de negócio. A tecnológica, a gente vai ter uma barreira um pouco... já existe, enfim, mas é conhecimento, falta de profissionais de tecnologia, assim, né? Então, essa questão de cada vez capacitar mais pessoas para estarem dentro desse time de tecnologia. Mas isso não é só tokenização, né? A gente encontra dentro de inteligência artificial, dentro de toda essa nova demanda aí de profissionais que precisam para essa nova economia. Muito bom. Essa sua resposta me evocou o seguinte, essa questão das barreiras regulatórias. Há algum tempo eu criei com a família uma consultoria e nessa consultoria eu tenho uma newsletter que eu escrevo meus pensamentos, o que eu estou pensando, e nesta semana a newsletter é sobre o futuro da intermediação financeira. Onde é que eu peguei isso? Tem um professor muito bom nos Estados Unidos, o professor Marcos Brunnermeier, que é uma fera, um desses professores que escreve muito, tem uma audiência boa, e ele entrevistou o Roberto Campos Neto. E na entrevista que o professor Marcos faz, ele começou com 3 gráficos, e eu olhei assim, rapidamente, ele botou a referência, mas não aprofundou nos gráficos, eu vou atrás dos gráficos, fui atrás dos gráficos, são alguns autores que estão mostrando uma tendência de cada vez mais os bancos estão emprestando menos.
E a resposta que os bancos dão é a carga regulatória, ou seja, cada vez mais pressão, Basileia, uma série de coisas. E aí os bancos estão deixando de emprestar e também deixando de ter depósitos. Então é uma conjugação estranha, mas não é estranha, porque isso é a tendência que a gente está vendo, que você colocou, do surgimento das fintechs, da, dessas novas formas de fazer transação financeira. E aí eu pensei, poxa, então uma questão que é muito cara às famílias, que é o endividamento nas compras de imóveis, hipotecas, mortgage. Por que será que os bancos não estão investindo? Será que eles não estão investindo também em habitação? Aí fui tentar descobrir lá na Febraban americana e, de fato, os bancos não estão emprestando aos consumidores americanos para a sua habitação. E aí isso traz um dilema que é o seguinte: como você colocou, a barreira regulatória vem, ela coloca um teto, inibe algumas atividades, então não é tão aceitável a solução de que não, é preciso regular. Mas a regulação pode trazer entraves, como vem trazendo para o sistema financeiro americano, e fazendo com que entidades não reguladas dominem o bagaço, dominem a história. Então, será que a gente também pode correr esse risco de termos aí uma experiência americana que a regulação foi muito forte nesse setor, particularmente de 2008 para cá? Então, será que a gente corre algum risco disso? Ou seja, se houver uma regulação mais ativa? Tá. Eu sou mais otimista. Sou bem otimista nisso. Então, eu não vejo o que eu vejo hoje, né? Então, assim, dentro, principalmente quando a gente fala de Banco Central, mas SUSEP também e tudo mais, a regulação ela já tenta trabalhar com segmentos, com separação prudencial. Então, enfim, instituições, enfim, com maior risco, com maior ativos, com maior número de transações internacionais, são classificadas numa categoria, e as menores, enfim, dentro disso, tudo mais em outro. Surgiram, assim, recentemente, no sentido de, na última década, a gente tem uns 3, 4 tipos novos de instituições financeiras, né? As instituições de pagamento, sociedades de crédito, né? Então, SCPs, CEPs, então as fintechs, aí, de modo geral, aí, espalhados dentro disso. Dentro desse caldo todo de regulação, a regulação das cooperativas no Brasil. Então, a gente tem entidades distintas aí reguladas, né? Trabalhando dentro disso. Banco Central e tudo mais, assim, a própria SUSEP também, CVM, olhando muito para isso, de tentar criar aí regulações específicas para dentro disso. É uma troca muito grande, daí pelo meu chapéu, principalmente de AB Fintech, os reguladores eles estão sempre disponíveis para escutar, para entender demandas, o que está atrapalhando negócios, o que poderia ser diferente dentro de uma regulação. E também eles são muito ativos em falar, isso aqui a gente está criando com esse objetivo, isso aqui a gente quer evitar esse tipo de problema dentro do ecossistema e tudo mais. Então, assim, a regulação ela tem uma justificativa, porque ela esteve lá um dia por causa de uma fraude, por causa de um risco sistêmico, por causa de alguma coisa que traga um malefício para a população, para o cidadão. Qual que é uma das vacinas que a gente usa para não correr esse risco dentro que uma regulação... Assim, a regulação ela tem que ser cada vez mais ágil, então ter uma lei que dure centenas de anos vai ser cada vez menor, isso pela própria evolução tecnológica. Então, antes até da gente falar, o senhor falou um pouco da experiência de telecom e tudo mais, talvez a gente teve 50 anos de telecom no Monera e depois dos últimos 50 surgindo tecnologias, inovações, etc. Então, sei lá, quando se regulou, não sei, não é uma área que eu entendo, mas quando foram regular Starlink, tiveram que falar, peraí,
A gente não previu nada disso. Como assim? Então, a regulação ela tem que ser cada vez mais adaptativa, cada vez mais ágil. E a vacina lá, o instrumento que a gente tem para isso e usa bastante no Brasil, é o que a gente chama de sandbox regulatório. O sandbox é uma explicação fácil, assim, é uma caixinha de areia dentro de um parque dentro de um parque, dentro de uma área pública que você possa brincar. Só que daí tem lá, né, no parque, tem o escorregador, tem o gira-gira e etc. Tudo aquilo lá uma criança pode se machucar. Então, quando você tem um filho pequeno, você coloca na caixinha de areia, que é a sandbox lá, enfim, e fica todos os pais olhando de longe. Se alguma fizer alguma coisa errada, tem 2, 3 pais lá olhando para falar, não, opa, deu alguma coisa errada aqui. O sandbox regulatório é essa analogia. A gente coloca lá fintechs, empresas, instituições, enfim, para operar, para trabalhar dentro desse ambiente, mas todo mundo olhando dentro de uma área restrita, então com limite de valores, com limite de clientes, com restrições, enfim, mas todo mundo observando como aquilo, se aquilo foi bom para a empresa, se aquilo é bom para a sociedade, se aquilo precisa de uma regulação nova ou não, do tipo, ok, mas se ele for lá no escorregador, precisa ter um degrau a mais aí, porque senão ele... não, cara, do jeito que tá, funciona. Podemos regular e levar isso aí ao mercado. Então, isso são instrumentos que a gente usa na CVM, no Banco Central, na SUSEP, para justamente continuar inovando dentro desse ecossistema. A regulação ela não deve, assim... muitas vezes ela é impeditiva, cria algumas barreiras de entrada, você tem que ter o capital mínimo para chegar àquilo, mas existe uma lógica por trás, e quando essa lógica deixa de ser válida, o regulador está atento, sim, para escutar, para entender, para trazer isso. O que depende desses órgãos, de certa maneira, a gente tem uma agilidade, tem isso, o que talvez a gente tenha uma morosidade ainda, porque dentro da estrutura, é quando são leis federais, enfim, Senado, governo, que daí tem a Câmara, o Senado, enfim, e daí tem uma tramitação que por tendência, enfim, demora muitas vezes um pouco mais aí. Mas, tirando isso, a gente tem instrumentos legais para ter ambiente regulado, mas com competição de mercado, com inovação tecnológica, trazendo aí cada vez mais... o Brasil é um grande exemplo aí, junto com a América Latina, um processo todo, mas de inovação financeira, de pessoas entrando dentro do sistema financeiro cada vez mais e usando esses serviços, né? Usando crédito, usando investimentos, enfim, usando o sistema financeiro mais do que simplesmente só ter uma conta, né? Isso daí, enfim, o Pix trouxe todo mundo para o sistema financeiro, mas daí com o Open Finance, com o Drex, cada vez mais essas pessoas vão usar o sistema de verdade, assim. Ficou mudo, professor. Desculpe, são os caninos aqui. Eu coloquei isso para você porque quando a gente analisa a economia real brasileira, a gente vê o seguinte, isso é uma constatação do professor Edmar Baixa, um dos pais do Plano Real, que vem trabalhando nessa tese, que é o seguinte: a gente estimulou muito a indústria brasileira e mais ou menos deixou o setor do agronegócio sozinho fazendo suas atividades. Quando a gente olha ex post, a indústria perdeu posição relativa no nosso produto interno bruto e o agronegócio disparou. Então, o professor Edmar Baixa diz o seguinte: a indústria mirou a direção errada, ou seja, mirou o mercado interno. E o agronegócio mirou o mercado certo, foi o mercado internacional. Então, a gente criou no Brasil mecanismo, incentivo, regulação para a indústria e deu no que deu. E a gente, por outro lado, teve crédito para o agronegócio, mas não tanto incentivo quanto a indústria teve. Então, a minha preocupação é nesse sentido, ou seja, muito certamente a gente tem que olhar com muito carinho, com muito cuidado, que coisas a gente vai regular para não mirar para uma direção
que só nós vamos reconhecer tempos à frente. Então, é por isso que eu peguei a sua resposta das barreiras regulatórias para a gente ter um olhar acautelatório. Mas deixa eu voltar para o Drex e o setor financeiro, que é uma das questões que, de alguma forma, retardaram um pouco essa nova fase, a fase 2 do Drex, foi a questão da privacidade e a aderência à Lei Geral de Proteção de dados pessoais. Então, como é que você vê essa questão? Será que ainda vamos demorar muito nessa discussão? Porque é uma temática muito preocupante, não é não? Agora é você que está sem o som. Tirei aqui, verdade. Não, muito importante aí esse tema, porque foi matéria aí de reportagem, de discussão e etc. Né? A gente está no momento do Drex, enfim, teve uma primeira fase de um piloto, de um teste. Estamos indo para a segunda agora dentro disso. Já estamos na segunda, mas ela vai se ampliar. E é justamente para validar isso. Ela mantém, assim, se ela traz os benefícios que eu falei aí no começo, de programabilidade, de trazer isso e aquilo, mas se ela preserva a privacidade desses dados dentro das transações que o próprio Rogério fez, ou mesmo que a instituição A está fazendo com a instituição B, dentro de volumes, etc., dentro de tudo isso. O que foi identificado logo na primeira fase foi assim, ele não pode... A blockchain, por si só, né, é uma rede que o benefício dela é ser transparente, é você ser auditável, todo mundo pode olhar para aquilo e é justamente o que valida as transações, dentro de um conceito, assim, né? Então, se eu tenho uma carteira dentro da rede, qualquer pessoa pode ir lá e olhar o saldo daquela rede. E isso é um benefício, isso é uma qualidade, é uma característica. No caso do Bitcoin, no caso do Ethereum, não é um defeito, muito mais ela foi feita para ser assim, né? Mas não é desejável isso dentro de uma moeda digital. Então, assim, quanto tem na wallet do Bradesco, o banco, enfim, já que eu citei o nome, o Itaú não pode ver a wallet do Bradesco, ou mesmo o Rogério saber a wallet de alguma outra pessoa dentro daquilo. Não faz sentido para a privacidade, olhar aquelas transações e tudo mais. Existem soluções que trazem para dentro disso. Então, já existem algumas soluções dentro do mercado e dentro do ambiente, dentro do piloto, foram testadas aí 4 soluções dentro disso. Sempre uma troca, né? Então, assim, mas daí eu perco aqui performance. Vai ficar mais lenta essa rede, porque ela tem uma criptografia, XPTO, etc. e tal. Ou, essa aqui, ok, mas daí eu perco um pouco de interoperabilidade. Na hora que eu tiver que trocar dados entre uma e outra, eu vou ter uma dificuldade maior, eu preciso ter mais complexo, enfim. Essa aqui é perfeita, só que daí a tecnologia, a maneira que se programa nela, a maneira que faz isso, não é uma linguagem de programação tão fácil, não tem profissional no mercado e etc. Então, sempre uma troca. Estamos ainda, né, como país, pilotando tudo isso, entendendo qual que é a melhor solução, mas a gente tem soluções para garantir a privacidade desse ambiente. O que a gente precisa descobrir dentro desse piloto, e essa segunda fase vai ser muito importante para isso, é porque, assim, será que para todos os cases que todo mundo vai aplicar, todo mundo vai testar, a mesma solução de privacidade vai funcionar bem para todo mundo? Se funcionar, talvez a gente encontrou uma solução. Ou, eu fiz, sei lá, metade dos cases funcionam bem nessa, a outra metade funciona melhor naquela, por questão de performance ou programabilidade ou outras características. E daí encontrar qual que é a melhor solução é o objetivo disso. Assim. Então, não é assim, é importante, mas não é um problema que realmente, assim, impeditivo não vamos. É descobrir qual que é a melhor solução realmente para esse problema, e para ter uma melhor solução precisa testar mesmo, precisa validar. Mas a gente não vai testar isso já em produção, na rua, enfim, não vai primeiro
emitir para depois testar. Essa fase piloto é um pouco disso. E daí tem essa fase, assim, até trazendo um pouquinho, a gente falou da publicidade, né? Então hoje todo mundo conhece já, todo mundo não, mas já é noticiado nos jornais sobre Drex, já é noticiado sobre um monte de coisa. Então acaba trazendo um pouco de receio nisso, porque é uma tecnologia aí, em construção, né? Então, assim, o que está sendo feito hoje pode ser que amanhã mude. E daí o sistema financeiro está aprendendo com isso. Então, a privacidade é um tema importante, principalmente para a população, para o próprio Banco Central, que ele não pode mudar essa característica. Enfim, tem que respeitar a LGPD, tem que respeitar o próprio sigilo bancário, enfim. Então, não daria para mudar isso. Então, é uma característica que precisa ter, mas com soluções tecnológicas que estão sendo aí adotadas dentro disso, né? Perfeito. Nós estamos aproximando aqui de um fecho, para não tomar tanto do seu tempo valioso, mas eu não queria encerrar sem antes ouvir a sua opinião sobre essa questão das moedas internacionais e, de forma mais precisa, iniciativas como essa do BRICS, que está na agenda dessa semana aí, do encontro dos BRICS. E tudo mais. E aí eles estão falando da criação de uma moeda para representar esse conjunto de países, e o target e o alvo é quebrar a hegemonia do dólar nas transações internacionais. Como é que você está ouvindo e sentindo essa tendência? Não, vamos lá, é legal porque, assim, se tem uma questão de evolução, de tecnologia, tudo que a gente está discutindo aqui dentro do Drex, que, assim, precisamos ter uma moeda digital, daí, sim, precisamos, a moeda digital tem que evoluir, e outros países, a Europa está trabalhando o euro digital, e outras nacionalidades trabalhando isso. Então, por questão de ter esse acesso a comprar um ativo digital, a trazer todos os benefícios que a gente trouxe, o Drex faz sentido ele continuar sendo trabalhado, desenvolvido e entrar aí dentro disso. Junto com isso, a gente tem uma outra discussão, que é interoperabilidade entre tudo isso. Então, assim, eu preciso, de certa maneira, um dia, eu vou querer fazer essa reserva de hotel aí que eu falei para você, só que vai ser em Paris. E daí eu vou querer, na verdade, de alguma forma, pagar com o meu real digital, só que aquele hotel ele quer receber euros digitais. Então, eu tenho que ter, de alguma forma, essa interoperabilidade entre duas plataformas, entre duas moedas digitais, assim como eu tenho entre duas moedas eletrônicas, com alguns intermediários no meio, com algumas soluções. Na moeda digital, isso tem que ser muito mais eficiente, isso tem que ser, enfim, é um smart contract que passa por uma liquidação, que dentro disso já valida se eu estou em algumas regras, algumas políticas de lavagem de dinheiro, fraude, etc., e trago dentro disso. Então, esse tipo de interoperabilidade entre moedas, essa discussão. Um outro tema que que eu vou chegar aqui a abordar, que é a própria Finternet, uma internet financeira, ela faz todo sentido tecnológico e evolutivo para o caminho que a gente está indo. Quando a gente fala, de repente, de ter uma moeda de um bloco econômico e etc., os fundamentos dela vão estar muito mais uma questão econômica mesmo disso. Então, só vai fazer sentido ter uma outra moeda principalmente se eu não tiver essa interoperabilidade fácil entre moedas digitais. Se eu tiver interoperabilidade fácil entre moedas digitais, lá na frente eu posso ter até uma moeda minha com uma moeda tua, se elas forem interoperáveis, a gente não precisa ter uma moeda única dentro disso. Então, como característica daí pensamento mais meu, assim, dentro do que eu estudei, vale muito o Brasil continuar com a soberania, com a moeda dela, com políticas econômicas que ela pode adotar em cima do real. Não faria sentido ter uma moeda BRICS adotada, se a moeda corrente, enfim, etc. Faz sentido ter uma discussão para esses países terem uma moeda digital interoperável, que eu consigo trocar e fazer comércio e fazer, etc.
principalmente no nosso caso Brasil, etc., com a China, vai fazer sentido, porque ela vai gerar eficiência, vai trazer a desintermediação, que é tão objetivo disso, até com outras moedas, enfim, dentro, assim, com a menor dolarização dentro disso como um efeito. Mas isso num aspecto que continuamos com o real, numa forma tokenizada, numa moeda digital, interoperável com países desse bloco, que também vai ser com países fora desse bloco em breve, porque precisa ter isso para uma maior eficiência. Então, talvez isso mais como um conceito tecnológico. Só trazendo aí um pouco mais disso, assim, o próprio o BIS, né, então o banco, ele trouxe recentemente também um outro paper, que é o Aperta, que é um Open Finance, que é compartilhamento de dados, seguindo um padrão internacional, porque lá no futuro pode ser que eu queira compartilhar meus dados para um outro país, para um outro território, e eu preciso ter essa interoperabilidade, principalmente quando a gente pensa em empresas, faz muito mais sentido. E daí eu falei rapidinho da Finternet, vale a pena citar isso, porque também é um caminho, é um curso em desenvolvimento que a gente está um pouco dentro disso. Basicamente, assim, se a gente consegue, de certa forma, estabelecer protocolos comuns de como o dinheiro tem que circular dentro de uma rede digital, entre o que é um depósito, o que é pagamento, o que é crédito, o que é investimento, com protocolo, eu poderia transferir esse dinheiro dentro do mundo todo, trafegando dentro disso. Então, trazendo um exemplo um pouco mais simples, um e-mail. Eu consigo escrever um e-mail para uma pessoa e ela passa por uma série de protocolos e chega lá. Eu, no meu caso, uso o meu cliente de e-mail X, ela usa o cliente de e-mail Z. O meu provedor de e-mail usa tal tecnologia, o provedor de e-mail dela usa outra, mas todos seguindo o mesmo protocolo base. A política de spam do meu provedor é uma, a política de spam do provedor dela é outra. Mas então, assim, todo mundo tem sua soberania sobre o teu e-mail, sobre o seu domínio, o que pode, limite de envio, limite de recebimento, mas todos trabalham com um protocolo comum. Esse é um alvo desejável, daí talvez a gente esteja falando em quase uma década, para a gente levar uma economia digital. Talvez até mais, professor, mas assim, se a gente caminhar nessa direção, é lógico que em algum momento acelera. Mas daí eu consigo cada vez mais ter uma economia global, mas cada um com a sua soberania de regras, de procedimentos, de política monetária. Mas o legal disso é essa parte delas estarem assim, conectadas. Então, assim, com uma característica de composibilidade, né? Então, uma moeda se compõe com outra, com outro contrato, e daí todo mundo segue um padrão de protocolo, não um padrão da mesma moeda. Assim. Muito bom, realmente não havia antecipado a você as questões, mas foram sim, é um bate-papo aqui. Um bate-papo muito agradável, muito interessante. E você tem algum comentário final para a gente aqui? Não, assim, ó, o que eu deixo talvez enfim, trabalho, enfim, com isso, é claro, mas é um tema que eu gosto muito, estudo, enfim, dentro disso. 90, assim, quase 100% do que a gente falou sobre Drex ainda está em desenvolvimento, então as coisas vão evoluir, vão mudar, vão ficar melhor, enfim, é uma oportunidade para quem está ouvindo também participar disso tudo, ou como técnico, ou empreendendo, ou regulatório, enfim, é um momento, enfim, de oportunidade bem ampla, então isso eu deixo, assim, de caminho para isso. E também eu costumo, de certa maneira, escrever bastante, participar disso, é um tema que eu gosto, então convido para lerem, para, enfim, se aplicarem mais no tema, me procurarem se tiver algum comentário, dúvida, fico à disposição mesmo. Muito bom, excelente. Eu só tenho a agradecer e estamos juntos nesse processo de transformar esse país na fronteira financeira. A gente tem tido tantas notícias ruins que esse lado da economia é um lado tá tão dinâmico, tão frutífero, né, que é importante a gente estar ressaltando, enaltecendo e agradecendo aqueles que estão fazendo isso tudo. Todos nós estamos, de alguma forma, contribuindo
Rogério, uma boa noite, muito obrigado e keep in touch. Obrigado mesmo. Continuo lá no grupo, vamos se falando. Tá bom, então. Depois eu mando o link do vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.